Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Bom dia, familiares. Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho. Sou a professora Aline, que ministra a disciplina de gramática, e hoje o tema da nossa aula é sobre predicativo do objeto e predicado verbo nominal. Vamos lá? Vamos começar falando sobre os tipos de predicado. Primeiro tem o predicado nominal. O predicado nominal, ele contém uma informação relacionada ao sujeito. Ele indica características, qualidade ou transformação do sujeito. O núcleo, vamos supor, o núcleo, que é a palavra principal no caso do predicado, ele é um nome, pode ser um substantivo ou um adjetivo, e ele exerce a função de predicativo do sujeito, ou seja, ele vai estar ligado ao sujeito. Olha aqui o exemplo. Os seres humanos parecem preocupados com a construção de um mundo de paz. Esse complemento aí que eu destaquei de vermelho, ele está ligado aos seres humanos, que é o sujeito, ou seja, está se referindo ao sujeito. Ele está exercendo uma transformação do sujeito, ele está falando do sujeito, ou seja, predicado nominal. Agora vamos para o verbal. Ele contém uma informação que se relaciona à ação praticada pelo sujeito. Ou seja, o núcleo é um verbo de ação. Um verbo de ação também conhecemos como verbos significativos. Olha aqui o exemplo. Os seres humanos construíram um mundo de paz. Quem construiu um mundo de paz? Os seres humanos. Então, os seres humanos é o sujeito. Construíram um mundo de paz é o predicado. Olha aqui o meu verbo construir, do verbo construir, uma ação. Um mundo de paz foi o que? Eles construíram. Ou seja, está ligado, o meu complemento está ligado ao verbo. Se o meu complemento está ligado ao verbo e eu tenho um verbo de ação, portanto, eu tenho um predicado verbal. Agora veja aqui a diferença para o verbo nominal. Ele contém duas informações. Uma vai estar relacionada à ação praticada pelo sujeito, ou seja, ao verbo, e a outra ao estado desse mesmo sujeito. Tem dois núcleos. Um vai ser verbo de ação e o outro vai ser um nome, ok? Olha aqui o exemplo. Os seres humanos vivem preocupados com a paz. Quem vive preocupado com a paz? Os seres humanos, é o sujeito. Então, vivem preocupados com a paz. Quem é que está preocupado? Os seres humanos. Com a paz, eles vivem. Portanto, eu tenho aí um predicado verbo nominal. Para ficar mais claro, eu resumi nesse esqueminha aqui para vocês. Prestem atenção. Predicado. O que é o predicado? É a declaração que se faz sobre o sujeito. O sujeito é quem faz a ação e o que ele faz é o predicado. Aí você vai analisar o verbo. Se for um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, o seu predicado vai ser verbal. Se for um verbo de ligação na sua oração, você automaticamente já sabe que é um predicado nominal, porque o seu complemento vai estar ligado a um nome, correto? Agora, se você tiver um verbo significativo, um verbo de ação, e tiver um complemento ligado ao verbo e outro complemento ligado ao sujeito, no caso aí você vai ter o quê? Um predicativo também. Aí você vai ter um predicado verbo nominal, porque você tem dois complementos e um vai estar ligado ao verbo e outro ao sujeito. Certinho, galerinha? Agora nós iremos falar sobre o predicado do objeto. Antes de falar sobre o predicado do objeto, nós precisamos relembrar o que é um objeto na frase. Eu sempre peço para vocês separarem sujeito do predicado e identificar o verbo, certo? Então, o que acontece? Você separou o sujeito, o predicado, identificou o verbo, você vai analisar o que tem após o meu verbo. Não é isso? O complemento que tem ligado ao meu verbo. Ali, se eu tiver uma preposição, o meu objeto vai ser indireto, porque eu tenho uma preposição após o meu verbo, no meu complemento ali, no meu objeto.
Se eu tenho um objeto indireto, o meu verbo vai ser transitivo indireto, ok? Agora, se após o meu verbo eu não tenho preposição, o meu objeto vai ser direto. Automaticamente, o meu verbo vai ser transitivo direto. Lembrou? Professora, e quando o complemento não é exigido, não está ligado ao verbo? Aí eu tenho um verbo intransitivo, tudo bem? Agora vamos para o predicado do objeto. O que é isso? É o termo que modifica o objeto direto ou o objeto indireto, atribuindo-lhes certas características, como qualidade e estado. Ou seja, eu vou ter o meu sujeito, eu vou ter o meu predicado, o meu verbo, o meu objeto, e ali, próximo ao meu objeto, eu vou ter uma palavrinha que vai estar caracterizando o meu objeto, qualificando, pode ser um adjetivo, por exemplo, né? Um adjetivo caracteriza. Ou seja, se ele estiver caracterizando o meu objeto, eu tenho ali naquela palavrinha um predicado do objeto, um predicativo do objeto, certo? Olha aqui os exemplos. Ele nunca vê a Aline calma. Quem nunca vê a Aline calma? Ele. Então, ele é o sujeito. Nunca vê a Aline calma é o predicado. Olha ali o meu verbo. O que acontece? O meu complemento está após o verbo. Eu tenho uma preposição? Não. Se eu não tenho uma preposição, eu tenho automaticamente um objeto direto e um verbo transitivo direto. Agora, após o meu objeto direto, Aline, tem a palavra calma. Calma, quem é calma? Aline. Então, se calma é Aline, está ligada a Aline, é uma característica do objeto, eu tenho um predicativo do objeto. Olha o outro exemplo. Ele a deixou chateada. Quem a deixou chateada? Ele. Ele é o sujeito. A deixou chateada é o meu predicado. Deixou é o meu verbo. Deixou o quê? Exige um complemento. Então, eu tenho um verbo transitivo. Chateada é uma característica de alguém. É um adjetivo. E cadê meu objeto, professora? Deixou a. Então, a deixou. Esse a está ligado ao verbo. Ele é o objeto. Então, eu tenho aí uma preposição? Não, só o a, que é o meu objeto. Se eu não tenho preposição, objeto direto. Então, eu tenho um objeto direto e um verbo transitivo direto. O chateado está ligado ao a, que é o objeto. Se está ligado a um objeto, eu tenho um predicativo do objeto. Certinho? Não deixem de estudar, galerinha. Lembrem aí o que é objeto, direto, indireto, para vocês ficarem bem farinha nisso aqui. Vamos lá. Outro detalhe que você precisa ficar atento. Até no exemplo que eu dei anteriormente. Às vezes, o predicativo ele vem precedido de preposição ou conectivo. O que é precedido? O que vem antes. Observe esse exemplo aqui. Ninguém o chamava de preguiçoso. Quem o chamava de preguiçoso? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito. O chamava de preguiçoso. Chamava é o meu verbo. Chamava de preguiçoso. O aí é o meu objeto. Chamava o chamava. Então, o está ligado ao meu verbo, não é isso? Então, esse o vai ser o meu objeto direto, porque eu não tenho uma preposição aí, ele está precedido, certinho? Então, olha o meu complemento aí. De preguiçoso. De preguiçoso está ligado ao o objeto. O chamava. É alguém ali, está ligado ao objeto. Então, se de preguiçoso é uma característica, está ligado ao objeto, eu também tenho um predicativo do objeto, tá bom? Meninos, fiquem atentos a essas observações. O predicativo do objeto refere-se, via regra, a um objeto direto, mas ao verbo chamar, que admite predicativo do objeto indireto. Ou seja, vocês perceberam que eu dei vários exemplos aí com objetos diretos. Por quê? Porque a regra, via regra, eles têm predicativo do objeto só quando tem
um objeto direto. Só que tudo tem uma exceção, né? Quase tudo. Quando tem o verbo chamar, ele vai admitir um predicativo do objeto indireto. Olha aqui um exemplo que eu coloquei. Chamei-lhe de preguiçoso. O predicativo, ele vai estar ligado a um objeto indireto, que é o lhe. Portanto, o meu predicativo aí vai ser o quê? Predicativo do objeto indireto. Olha agora outra situação. Às vezes, a posição do predicativo do objeto dá ao verbo um sentido duplo, ambíguo. Olha aqui os exemplos. Meu filho achou a calça suja. Esse achou aí está no sentido de encontrou a calça suja, né? E suja, que ele localizou. Meu filho achou suja a calça. Aí ele está dando sentido de considerou, de julgou que a calça estava suja. Tudo bem? Só para recapitular aí, o que é um predicado verbo nominal? Coloquei esse esqueminha aí para vocês. É quando ele possui um verbo de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. Portanto, é aquele que tem dois núcleos. Núcleos é a palavra principal ali, ou do predicado, que é o caso, ou do sujeito. Então, vamos lá. É aquele que tem dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. No caso de ação, você vai ter um complemento ligado ao verbo. E no caso predicativo, o complemento ligado a um nome, a um substantivo. Vamos para o quadradinho aí, verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Olha o exemplo. Ele chegou feliz. Chegou, um verbo intransitivo. Não exige complemento. Predicativo do sujeito. Feliz. Quem estava feliz? Ele, ou seja, está ligado ao nome. Lembra que eu falei? Então, tem aí um predicado, verbo nominal. Outra situação, verbo transitivo, que exige complemento, mais um predicativo do sujeito. Ele abriu a porta feliz. Então, aí, abriu uma ação, a porta está ligada a abriu e feliz está ligada a um nome, predicativo, ou seja, predicado, verbo nominal. Outra situação, um verbo transitivo, mais o predicativo do objeto. O chefe nomeou o gerente. Repetindo, o chefe nomeou o gerente. No caso, gerente está ligado ao o objeto. Portanto, predicado, verbo nominal. Meninos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa nos envie. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tchau, tchau, meus amores.